da Assembleia, excelentíssimos deputados, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos vereadores, Srs. Presidentes de Junta, autoridades, caros e caras lausanenses. Foi neste dia, há 38 anos atrás, que um grupo de bravos militares entendeu por um fim a uma ditadura que oprimia os portugueses já demasiado tempo. Foram homens de coragem que, prezando os valores da liberdade e da justiça, tomaram em mãos o superior interesse do país, pondo em causa a sua própria segurança. Foi um momento histórico, determinante para o futuro de Portugal e que nos merece, especialmente a nós, por termos nascido no pós-25 de Abril e que não vivemos as amarguras da ditadura, um respeito e admiração permanentes. Para mim, socialista e democrata, esse respeito e admiração deve ser traduzido e concretizado nas ações de todos os dias, na conduta ética e política que, no meu entender, deve reger a vida de cada um, mais do que olhar para esse momento histórico como algo do passado e que já lá vai. Honrar o 25 de Abril de 1974 será sempre defender os seus valores e ideais, os mesmos que levaram os capitães de Abril à Revolução, os mesmos que foram posteriormente transcritos na nossa lei fundamental, a Constituição Portuguesa. Abril passou a ser o nosso ideário coletivo, significado de liberdade, igualdade e esperança. Abril marcou o que na altura se acreditava ser um ponto de partida para um futuro melhor. Caras e caros lausanenses, o mundo vive em profunda crise económica, é inegável. Portugal viu-se arrastado numa espiral negativa para um programa de auxílio externo que nos obriga a cumprir um determinado número de obrigações. É certo que reformas e medidas de reajuste económico são necessárias. É certo que cometemos erros no passado. Mas também é certo que, se vivemos sob o jugo da Troika, também elegemos um governo que deveria defender os interesses dos portugueses e não se preocupar apenas em pagar à Troika, descurando o seu papel social. Mas aquilo com que nos deparamos hoje em dia é com um governo que quer ir mais além da Troika, com um governo que se apaixonou pela austeridade, por uma estratégia de desvalorização do trabalho e da economia do país, sem ter em conta que as suas medidas e políticas de insensibilidade social e empobrecimento dos portugueses trazem dificuldades reais à população que o governo deveria defender. Caras e caros amigos, por muito que me custe, tenho de confessar que a conduta que todos observamos hoje em dia, infelizmente, não me surpreende. Este é o mesmo governo para quem, em campanha eleitoral, a crise económica global era uma invenção de José Sócrates. Veja-se o discurso agora, em que são sempre as condicionantes externas que justificam os fracassos das políticas atuais. Este é o governo para quem, em campanha eleitoral, as agências de rating eram independentes e competentes. Ganhas as eleições, passaram a ser parte de um plano maquiavélico para prejudicar a Europa. Este é o governo que, em campanha eleitoral, tinha todas as respostas para os problemas do país. Baixava-se a TSU, diminuía-se a despesa do Estado, acabava-se com as fundações e afins. Realizavam-se reformas estruturais na educação, saúde e justiça. Investia-se no turismo. E nunca, mas nunca, se subiam os impostos. E ai de quem falasse em retirar subsídios de férias e Natal. E veja-se agora o que tem sido a sua atuação assim que chegaram ao governo. Baixa da TSU, perdeu-se numa qualquer reunião. Diminuição de despesa? Aqui realmente o governo fez alguma coisa. Cortou os salários dos portugueses num ataque sem precedentes à qualidade de vida e ao poder de compra. Agora, corte de despesas de funcionamento, nem vê-las. Fim de fundações? Ou foram feitas às escondidas, ou não me ocorre um só exemplo. As tão propaladas reformas estruturais não são mais do que medidas enquadradas na estratégia de empobrecimento e desqualificação do país. Ataques constantes ao Serviço Nacional de Saúde, aumento das taxas moderadoras e consequente redução do acesso a cuidados básicos e fundamentais. Na educação, foi recentemente apresentado o aumento do número de alunos por sala de aula. O que se conseguirá com isto, senão o despedimento de professores e a diminuição da qualidade pedagógica. Na justiça, condição essencial para que o país se desenvolva, ainda nada de relevante nos foi apresentado. O investimento no turismo foi igual ao do investimento na restante economia, inexistente. Neste caso, pelo contrário, o aumento do IVA na restauração contribuiu significativamente para o declínio do setor. Segundo os números do INE, só no primeiro trimestre deste ano, as falências aumentaram 143%. Isto é desenvolvimento. A não subida dos impostos foi mais um louco. Sobem constantemente, de forma cega e insensível. E olhando aos últimos indicadores económicos, o seu efeito recessivo na economia
cada vez nos arrasta mais para um segundo pedido de resgate. Caras e caros lausanenses, e o que dizer da mentira pré-eleitoral contada por Passos Coelho aos portugueses sobre os subsídios de férias e Natal? Antes das eleições, não acabariam nunca. Ganhas as eleições, o Governo rapidamente retirou aos portugueses com a promessa de os devolver em 2013, mas afinal não passava de um lapso. Um engano. Afinal, Passos Coelho, candidato, que nunca os retiraria, agora Primeiro-Ministro, não sabe quando os devolverá, nem em que percentagem. As rábulas são mais que muitas. Pastéis de nata, desvios orçamentais, que afinal não eram, e mais recentemente o esconder pelo Governo do fim das reformas antecipadas, numa atitude nunca vista. E a ameaça de despedimento aos administradores da maternidade Alfredo da Costa, caso estes recebessem o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Estes não são certamente os valores democráticos de Abril, muito pelo contrário. Minhas senhoras e meus senhores, ainda que todas estas medidas tenham um efeito negativo da vida dos lausanenses, também há mentiras deste Governo que nos afetam diretamente. Onde está a rápida solução para o ramal da Lausanne que o então candidato a Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho prometeu em campanha eleitoral? O Ministro da Administração Interna, então líder parlamentar Miguel Macedo, veio visitar as obras do metro e afirmou que era necessário e urgente encontrar soluções para as obras do metro. Já não é? O Secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Silva Monteiro, prometeu publicamente em janeiro tomar rápidas diligências para a colocação de carris e catenários. Não cumpriu. E que em abril apresentaria soluções concretas para o projeto. Até hoje, dia 25, nada. Mas há mais. O acordo assinado com a Troika prevê uma reforma autárquica. O Governo transformou-a em diminuição de freguesias sem critérios objetivos, feita à pressa e prejudicial às populações, com a agravante de falsamente afirmar aos sete ventos que as decisões estão do lado do poder autárquico, quando na realidade as Assembleias Municipais apenas podem emitir um parecer não vinculativo e que pode ser alterado pelo Governo. Esta é uma lei do Governo que não pode atirar responsabilidades para outros. Caros e caros concidadãos, celebramos hoje o 25 de Abril de 74. Comemoramos a Revolução dos Escravos e os seus valores e ideais, com um governo de direita, com políticas mais ultraliberais e contrárias dos ideais de Abril que alguma vez tivemos em Portugal. O Partido Socialista continuará sempre a defender os ideais de Abril. Continuará sempre a lutar contra o desemprego, continuará sempre a lutar e a apresentar medidas para o crescimento económico, continuará sempre a lutar pelo Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito, continuará sempre a lutar por uma educação que qualifique os jovens e o país. O Partido Socialista lutará sempre, tanto no plano nacional como na ação local, por um futuro melhor para os lausanenses e para os portugueses, por um concelho e um país desenvolvido com consciência social e que não esquece os mais fracos e desfavorecidos nem os deixa para trás. É por isso que quero deixar uma palavra de coragem e de confiança aos executivos das juntas de freguesia e da Câmara Municipal. Viva o 25 de Abril, viva a Lausanne, viva Portugal!